Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Temos recebido inúmeras perguntas dizendo: pastor, haverá salvação no período da grande tribulação? Eu não sei se é verdadeiramente uma dúvida ou se algumas pessoas estão querendo pagar para ver, né? Se realmente houver salvação, será que vale a pena eu curtir um pouco mais a vida, viver uma vida mais desregrada, pegar umas baladas, pegar umas meninas, pegar mulher, viver na promiscuidade e depois nos 7 anos eu me corrijo e acabo entrando nas mansões celestiais? Eu gostaria de trazer hoje algumas informações, mais precisamente duas informações, e após essas duas informações, você estará fazendo a avaliação se você vai pagar para ver, ficar aqui nos 7 anos, ou se você vai procurar se santificar a partir de hoje para se encontrar com Jesus nos ares, antes de tudo isso acontecer. Mesmo porque nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que o arrebatamento da igreja se dará antes do início do governo do anticristo, antes desse período de 7 anos da grande tribulação. E hoje eu vou falar de 2 atos catastróficos que está inserido logo no início da ira de Deus nesse período de 7 anos, e você vai decidir se você vai se santificar hoje ou se você vai aguardar para esse período de 7 anos, tá ok? Não saia daí, é super importante o que Deus vai te passar hoje, agora, nesse instante, tá ok? Roda a vinheta, diretor, e daqui a pouco a gente volta. E anunciar quando aceitar, saber em que circunstância aquele que está mais querido superior por Estamos de volta e vamos então à palavra de Deus. Nós temos que falar tudo embasado na palavra de Deus, amém? Não adianta o pastor José chegar aqui e falar o que acha, falar o que pensa. Eu tenho que falar o que está na palavra de Deus. Então vamos lá. Como todos nós já sabemos, a grande tribulação terá início com a abertura do primeiro selo. O primeiro selo, ele libera um cavalo branco, com cavaleiro branco, e este nós já ensinamos aqui, que é o próprio anticristo. Assim que abre o primeiro selo, ele se apresenta na Terra como um governo mundial. Mas logo após a abertura do primeiro selo, que ele chega vestido de branco, representando paz, equilíbrio, justiça, liberdade, igualdade e tudo isso que as pessoas gostam de ouvir, haverá a abertura de um segundo selo, conforme a palavra de Deus diz aqui. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. E a palavra de Deus já deixa bem claro aqui que este cavalo vermelho é um principado que promoverá guerra entre os homens, guerra entre as nações, já quebrando a proposta do anticristo, que veio, que se apresentou como aquele que traria paz sobre a terra. Então, entra aqui agora esse principado, essa potestade, representada por um cavaleiro num cavalo vermelho, que promoverá guerra entre os homens. Vai vendo só, né? É guerra entre todas as nações, é jogando um contra o outro aqui. Vamos então para o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Este cavaleiro aqui, ele está relacionado com a fome, com o alimento para a humanidade, né? Por isso que fala aqui de trigo, fala de cevada e fala do preço absurdo que estaria aqui essas medidas de trigo como de cevada,
que é uma espécie de alimento básico, né, para uma grande parte da população mundial. Então, haverá fome sem precedentes. E se nós formos analisarmos, né, pela própria questão lógica e cronológica aqui, logo após um período de guerra ou em período de guerra, a primeira coisa que vai começar a acontecer é escassez de alimento. Isso é óbvio. Todo país que sai de uma guerra ou que está em guerra, há uma carestia sem precedente. Os alimentos têm um aumento astronômico e aí quem sofre, quem padece é a classe mais pobre. É eles que vão começar a morrer. Então, já morreu inúmeras pessoas através da ação do Cavaleiro Vermelho. Agora vai morrer mais milhões de pessoas através da ação desse principado aqui, que vai controlar o alimento. Quando ele fala aqui de balança e de preço, está falando de alguém que tem o poder mundial para controlar a distribuição e o preço da alimentação. E hoje vocês já sabem que a ONU, ela já tem um departamento chamado FAO, e esse departamento é o que trata de alimentação em todo o canto da terra. Em todos os países é a FAO que toma conta da questão do quesito alimentação. E houve já no final do ano passado um dos diretores da FAO que declarou que o mundo tem que se preparar porque entraríamos num momento muito breve, não iria demorar, em fome com proporções apocalípticas. Mas ele disse assim, com proporções bíblicas. Ele falou isso no ano passado, tá? Um diretor da ONU. Temos que nos preparar para uma grande fome, fome de proporções bíblicas. Então, já estamos vendo aqui que esse cavalo também já está preparado, já está arriado. E nós vamos ver que existe uma cronologia aí que faz sentido. Guerra e depois de guerra, fome. Agora vamos então ao quarto cavaleiro, que é o que eu gostaria de falar. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vai vendo, já houve um estrago enorme pelo Cavaleiro Vermelho através de guerra. Um outro estrago enorme pelo Cavaleiro Preto através da fome. Agora, esse quarto cavaleiro, ele vai usar todas essas armas juntas. Ele vai usar a espada, que fala de guerra, ele vai usar peste, ele vai usar a fome, e além de usar tudo isso, ele, com certeza, como diz aqui, o inferno o seguia, ou seja, ele vem com um exército, com uma nuvem de demônios sobre a face da terra. E o que nós entendemos aqui é que esses demônios aqui, eu creio que eles irão se incorporar, possuir até as próprias feras, os animais da terra, e eles atacarão os homens, eles atacarão seres humanos, como está escrito aqui, ou seja, animais selvagens possuído por demônios, porque esse quarto cavaleiro, ele vem seguido pelo inferno, a Bíblia está dizendo aqui. Note só um detalhe, já tem o principado da guerra, o principado da fome, e agora esse super principado que o inferno segue e usa todas as armas para promover a mortandade. Agora, o que me assustou aqui é que esse quarto cavaleiro aqui, ele tem a autorização, preste atenção, ele tem a autorização para matar com todas essas ferramentas a quarta parte da terra. Vamos fazer um número redondo aqui só para você se posicionar. Vamos colocar que a Terra hoje vai com 8 bilhões, são 7 bilhões e meio, mas vamos supor que na realidade seja 8 bilhões de pessoas. Está caminhando para isso já, né? Então, um quarto de tudo isso aí seriam 2 bilhões de pessoas.
Só o quarto cavaleiro, ele mataria 2 bilhões de pessoas com tudo isso. Ei, vai pensando bem, você vai querer estar aqui nesses 7 anos? Você vai querer estar aqui nesse período? Você tem certeza disso? Pare bem, reflita bem. Hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem a pregação da palavra de uma maneira livre. Você pode entrar numa igreja, você pode ir para um culto, você pode ir para uma vigília. Nesse período aqui, as coisas estarão totalmente complicadas e a ação do Espírito Santo não será como hoje. Nós não podemos declarar que o Espírito Santo não estará aqui, porque ele é Deus, ele é onipresente, mas a ação dele, como é hoje, não acontecerá nesses dias aqui. Esses dias aqui será bem escasso a manifestação do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Não espere para esse dia. Então vamos ver que só nessa etapa aqui, logo no começo aqui, nós já vamos ver que só um cavaleiro matou 2 bilhões de pessoas, 1/4 da humanidade. Sem contar que não está cronometrando aqui o que matou através da guerra, que é o cavaleiro vermelho, e o que matou através da fome, que é o cavaleiro preto. Agora, eu vou me adiantar aqui, só para falar um outro evento, para fechar essa mensagem de hoje, para você fazer a avaliação se você vai querer estar aqui nesses 7 anos. Eu vou falar aqui da abertura do 6º selo. Vou pular aqui alguns selos agora. Está no versículo 12 do capítulo 6. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do céu. Note só um detalhe, meus irmãos, quando se ouviu falar na história da humanidade que houve tal tribulação, você está entendendo por que nós acreditamos que a igreja não estará aqui? E o porquê que Jesus mesmo disse que dias como esse nunca houve antes e nunca haverá depois. Serão dias, serão um momento de uma tribulação singular. E aqui agora, após a terra estar num verdadeiro caos, com a ação do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto, do cavaleiro amarelo, agora nesse 6º selo aqui, nós vamos ver que a estrutura do universo, o cosmo é abalado, e nós vamos ver aqui a ação agora no planeta Terra, e esta ação ela promove um terremoto sem precedente que abala todos os cantos da Terra. E olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui agora, tá? Não é ficção, não é teoria da conspiração. O próprio pessoal aí, que estão promovendo aí o grande reset mundial, eles estão falando agora que o maior problema, né, que nós enfrentaremos nos próximos anos é esta inversão magnética. O campo magnético da Terra, ele está sofrendo uma alteração sem precedentes. Essa ocorrência ela é cíclica, ela acontece de milhares em milhares de anos e está previsto pela própria ciência que nos próximos anos isso vai acontecer. E por diminuir o campo magnético da Terra, o que acontece? Esse campo magnético, ele atua como uma proteção para o planeta Terra. Primeiro passo, ele impede de uma ação mais intensa de tempestades solares. Ele impede de raios que são estritamente perniciosos para a saúde humana de penetrar aqui no planeta Terra. E isso estará sendo diminuído. E também essa inversão do polo magnético da Terra, né? Que vai se mudar, porque eu já preguei aqui, já falei para vocês, que nos últimos anos ele estava mudando numa velocidade de 14 quilômetros por ano. Mas de 2000 para cá, houve uma aceleração e essa mudança do polo magnético está se dando a 54 quilômetros por ano. A cada 5 anos, eles faziam um ajuste nos instrumentos de navegação,
por conta dessa velocidade que foi acelerada. Eles tiveram que antecipar, era de 5 em 5 anos, o ajuste dos instrumentos de navegação para avião, navios e coisas do gênero. Tiveram que antecipar de 2020, porque a velocidade está vertiginosa. E eles dizem que haverá problemas com o sistema de internet, com o sistema digital, com a eletricidade. Haverá problemas sim com terremotos, erupções vulcânicas. Haverá problemas sim no cosmos. E nós sabemos que tudo isso aí a Bíblia está apontando aqui. Olha só, você viu aqui, problema na Terra, um terremoto sem precedentes. Geralmente depois de terremoto vem erupção vulcânica, vem tsunami. Imagine só a situação. E não bastando, então, terremoto intenso na Terra, os tsunamis que vêm depois do terremoto, as erupções vulcânicas que costumam vir também depois de terremoto. Aí, então, o Sol, ele é afetado drasticamente, a Lua é afetada drasticamente, e aqui diz que estrelas cairão do céu, não é estrela, estrelas cairão dos céus, promoverão grandes catástrofes aqui. Aí, veja bem, o quarto cavaleiro matou 2 bilhões de pessoas. E esse acontecimento, quantos bilhões de pessoas vai matar? Note só um detalhe, o pânico que isto vai gerar. Verso de número 13, prosseguindo aqui, né? E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Ou seja, está falando de pergaminho aqui, né? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo aqui a magnitude desse terremoto? Quando se ouviu falar de um terremoto que abalou todos os montes e ilhas? Você está entendendo o porquê que eu não acredito que a igreja vai estar aqui? Isso aqui está falando da ira de Deus. E a ira de Deus não é para a sua igreja. A ira de Deus é para ímpio. E ira de Deus não é para a sua igreja. Eu continuo crendo em Apocalipse 3:10. E o verso 15 diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Sabe por quê? Porque com os outros juízos que estavam acontecendo aqui, os ricos ainda estavam tranquilos. Os poderosos estavam nos seus bunkers, se protegia de tudo que estava acontecendo. Aí Deus falou assim: os ricos, os poderosos, os reis estão achando que estão protegidos em seus bunkers. Porque vocês sabem que todos os reis, todos os presidentes, todos os homens ricos, eles já têm construído os seus bunkers. Então, agora Deus vai falar assim: eu quero ver quem vai se proteger no seu bunker agora da ira que eu vou lançar, mexendo com todo o planeta, mexendo com o sol, mexendo com a lua, mexendo com as estrelas. Eu quero ver quem é. E a Bíblia está dizendo aqui que todos esses poderosos, eles correram assustados, em pânico, tentando se esconder em cavernas de montanhas. E vocês sabem que os grandes bunkers, eles ficam em montanhas. Você sabia disso? Os grandes bunkers ficam em montanhas. E a Bíblia está falando justamente disso. Eles vão correr para esses bunkers. Opa, agora o negócio ficou complicado. Eu tinha uma proteção até o quarto cavaleiro, até o quarto selo. Mas esse sexto selo aqui, ele pegou foi todos agora. E todos corriam assustados, atônitos com tudo que estava acontecendo, e é lógico, eles sabendo que era a ira de Deus sobre a face da terra. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: você quer estar aqui para usufruir, para passar por tudo isso? Você tem algum bunker preparado para você já? Você tem alguma estrutura que pode suportar um terremoto de nível mundial, que vai abalar todas as montanhas, que vai abalar todas as ilhas? Se abala todas as montanhas, se abala todas as ilhas, você já imaginou quantas tsunamis haverá nesse dia? Você já imaginou estrelas caindo sobre o oceano? O que não vai acontecer? As catástrofes, pranto, choro, ranger de dente, horrorizados, todos horripilando de medo.
Então, em nome de Jesus, hoje, após essas duas informações, o quarto cavaleiro e o sexto selo, responde aí agora. Você vai querer pagar para ver? Você vai querer ficar aqui nos 7 anos? Agora, sem contar que eu estou aqui no sexto selo. Além do sexto selo, tem o sétimo selo. Além do sétimo selo, tem mais 7 trombetas. Além das 7 trombetas, tem mais 7 taças. Você vai pagar para ver? Eu só falei 2 eventos aqui. O quarto selo, que é o quarto cavaleiro, e o sexto selo, que vai ser abalado a estrutura cósmica. Você vai pagar para estar aqui? Em nome de Jesus, meu irmão. Não vamos estar preocupados com esses detalhes. Vamos estar preocupados em nos santificar hoje. É hoje que é o dia de eu preparar a minha vida. É hoje que é o dia de você preparar a sua vida. É agora. É esse que é o momento. Esse tempo aqui será um tempo complicadíssimo. É por isso que eu digo, meu irmão, não adianta você falar, Deus nunca poupou a sua igreja e não vai poupar nós também de passar por esse período. Meu irmão, nunca aconteceu isso na face da terra. Quando foi que você viu uma tribulação dessa magnitude aqui para afrontar a igreja, para provar a igreja? Nunca houve. Você está entendendo? Provações como os discípulos passaram, passamos em todos esses séculos. Ainda hoje morrem cristãos como morreram os discípulos. Ainda hoje são queimados cristãos como foram queimados os cristãos na igreja primitiva. Não mudou nada. Todos esses 20 séculos, cristãos foram mortos. Na forca, na fornalha, ao fio da espada. E por aí vai. Não mudou nada. Você está entendendo? Mas esta tribulação aqui, não existe nada igual, nada semelhante. Isto não é para a igreja. Isso aqui está falando da ira de Deus. A ira de Deus não é para a sua igreja. A ira de Deus não é para os santos. A ira de Deus não é para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo. Confira aí se tem azeite na sua lâmpada. Confira aí se você tem o Espírito Santo ainda. Porque é Ele que testifica que se a trombeta tocar, você sobe. É Ele que testifica que você está preparado para subir para as mansões celestiais. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar falando ainda, tá, sobre outras iras. E depois muitas pessoas têm perguntado assim, mas ué, pastor, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras com a igreja, e lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, Satanás não vai ser liquidado ali ainda não? Não será liquidado ali ainda não. Não será liquidado. Ele será preso, mas não será liquidado ali ainda não. Ele vai ser preso, porque vai se implantar o governo milenar. E o governo milenar é em uma terra, aqui, na terra restaurada. Você está entendendo? Então, nós vamos falar agora na próxima etapa sobre este período, tá ok? Então, em nome de Jesus, não perca amanhã, ok? Não perca em nome de Jesus. Deus quer tratar com você e quer que você esteja entendendo tudo o que está reservado para nós como igreja e para os ímpios que vão ficar aí para passar sob a ira de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer de todo o meu coração a todos que têm nos ajudado. Nós temos a nossa vaquinha lá, que nós vamos fazer o nosso estúdio. Aqui, ó, afixada aqui embaixo, está aqui como você pode ajudar, se você sentir no coração. Se não sentir, que Deus te abençoe da mesma forma também. Amém? E em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço e um beijo no teu coração.